Oi, gente, vamos ao estudo de ondas eletromagnéticas. No final do século XVII, houve uma grande polêmica entre dois físicos, o Isaac Newton e o Christian Huygens. Eles estavam com uma polêmica em relação à natureza da luz, né? O Isaac Newton acreditava que a luz era de natureza, tinha um modelo corpuscular, e o Christian um modelo ondulatório. No modelo do Isaac Newton, que é o corpuscular, ele acreditava que a luz seria formada por um feixe de partículas que moviam-se em alta velocidade, né? Já no modelo ondulatório, o Christian acreditava que a luz deveria ser uma onda que se propaga no espaço, transportando energia. Então, o físico britânico Thomas Young realizou uma experiência na qual mostrou que a luz sofre difração e interferência, comprovando assim o caráter ondulatório. A experiência dele foi essa aí, ó. Um feixe de luz atravessa duas fendas, aqui ó, na figura A, atravessa duas fendas próximas entre si e em seguida incide em um anteparo, que é essa outra parte aqui, formando padrões de interferências, ó, a figura B aqui, ó, formando uns padrõezinhos de interferência entre elas, que ficaram conhecidos como franjas de Young. Em meados do século XIX, a velocidade da luz já havia sido medida experimentalmente, né? Mas, no entanto, por diferentes cientistas que mediram experimentalmente. No entanto, continuava aberta a discussão sobre a natureza da luz. Aí, então, o James C. Maxwell, ele fez a unificação do eletromagnetismo e ele lançou uma nova teoria no problema da natureza da luz. As equações propostas por ele diziam que havia a existência de um novo tipo de onda, que era composta por oscilações alternadas de campos magnéticos e campos elétricos. E ele também descobriu que a velocidade da luz se propagava com 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade que a gente usa até hoje, né? A conclusão inevitável foi que a luz é uma onda eletromagnética. Maxwell não só havia unificado a eletricidade e o magnetismo, mas também a óptica, né? Ele a previsão de Maxwell foi verificada também pelo cientista alemão Heinrich Rudolf Hertz, que também desenvolveu circuitos elétricos capazes de emitir e receber ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. Em homenagem a ele, a gente usa o Hertz hoje, né, na unidade do SI. Espectro eletromagnético. Uma carga elétrica gera no espaço ao seu redor um campo elétrico, né? Isso aí a gente já estudou. Se essa carga estiver em repouso, o campo é eletrostático, não vai variar de acordo com o tempo. Mas quando ela passa a oscilar de maneira periódica em torno de uma posição de equilíbrio, o campo elétrico ao seu redor também vão variar periodicamente no decorrer do tempo. A variação do campo magnético induz um campo magnético, que também irá variar periodicamente com o tempo. Esta variação induz um campo elétrico, que esse induz um campo magnético e assim por diante, sempre um induzindo o outro. Que eu vou colocar bem que é a definição de onda eletromagnética, só para a gente relembrar, que é uma propagação de energia produzida através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético, que foi o que a gente descreveu bem aqui. A gente tem a figura e a representação de uma onda eletromagnética. Os campos elétricos e magnéticos oscilam perpendicularmente entre si e a direção de propagação da onda. E a velocidade dessa onda, que é representada por C, é dado por lambda vezes a frequência, comprimento de onda vezes a frequência dela. Radiação eletromagnética.
é a oscilação de campos elétricos e magnéticos que se sustenta e se propaga no espaço com velocidade de 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Dependendo da frequência de oscilação dos campos elétricos e magnéticos, podem ter um enorme espectro, né? Vai depender disso aí, de diferentes tipos de radiações eletromagnéticas. Quanto maior a frequência de uma onda, menor será seu comprimento. Lembrem-se disso, quanto maior a frequência, menor o comprimento. Quanto maior a temperatura, maiores são as intensidades e menores são os comprimentos de onda das radiações. Isso aqui a gente está falando sobre o infravermelho, tá bom? Sobre o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ó. Vou botar aqui para vocês verem. A imagem infravermelha contrastando diferentes temperaturas, na letra A aqui, ó. E B, a câmara de bronzeamento artificial que utiliza radiação ultravioleta. Aqui está sendo usado o infravermelho. E nesse outro caso aqui, ultravioleta. Então, a radiação infravermelha ela é emitida naturalmente pelos objetos, pelas pessoas. E quanto mais quente ela estiver, uma parte do corpo da pessoa, por exemplo, ou de algum lugar, quanto mais quente, mais vai ser intenso a cor vermelha, por exemplo. A radiação infravermelha é emitida pelos objetos e usada para a geração de imagens que se constatam em diferentes temperaturas. Na medicina é usado também para se descobrir alguma parte do corpo que está doente. Eles usam a imagem infravermelha. Já na radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama têm frequências maiores e comprimento de ondas menores do que os da luz visível, o que faz com que tenham maior poder de penetração em tecidos moles. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético com os principais exemplos de radiações. Por exemplo, nessa parte aqui, gente, essa parte aqui que vai do vermelho ao violeta aqui, é a parte que é visível aos olhos humanos. Essa parte aqui, ó, é chamado de raios gama, raios X, ultravioleta e infravermelhos, que é abaixo do vermelho, e ultravioleta é acima do violeta. Micro-ondas, aqui são chamadas de ondas de rádio, ondas de micro-ondas, infravermelhos. E aqui são os correspondentes. Esse aqui é em comprimento, o comprimento. Você pode perceber que quanto maior, aqui ó, quanto maior a gente tem aqui, quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento de onda. Percebem, ó? Aqui 10 elevado a 13, a 12, a 11, a 10, a 9 está diminuindo. E nesse caso aqui está aumentando, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. E aqui tem também os raios gama, raios X, ultravioleta. E assim vai. E aqui são os comprimentos. Lembrando, gente, que a frequência é dada em Hertz. Tá certo? Que tem quanto maior a temperatura, que nem eu já disse aqui atrás, ó. Quanto maior a temperatura, maiores são as intensidades e menores são os comprimentos de onda das radiações. Quanto maior a temperatura, são maiores as intensidades e menores os comprimentos de onda. Ó, comprimento de onda e a temperatura. Quanto maior a temperatura, menores os comprimentos de onda. Tá vendo? Ó, esse aqui é menor, a temperatura menor, o comprimento é maior e assim vai. A luz quantizada.
Um dos fenômenos que intrigava os cientistas no final do século XIX era o efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico consistia em uma emissão de elétrons por uma superfície metálica quando ela é atingida por uma radiação eletromagnética. Albert Einstein, em 1905, propôs uma descrição satisfatória desse fenômeno. Ele dizia que a energia transportada pela luz não é uma grandeza contínua, mas se acreditava na época, como se acreditava na época, né? E sim uma grandeza quantizada. A luz é formada por pequenos pacotes de energia, que é o que quer dizer de ser quantizada. A luz ela é formada por pequenos pacotes de energia que posteriormente foram chamados de fótons. Foi isso que ele acreditou. Então, a energia de cada fóton de luz depende da frequência da luz F, de acordo com a equação. A equação é essa daqui, ó, em que é a energia constante de Planck, o H vale 6,63 vezes 10 a menos 34 e F é a frequência. Agora vamos lá para a polarização. A gente já estudou sobre isso, acho que vocês ainda lembram um pouco. A propagação de uma onda transversal pode ocorrer em diversos planos perpendiculares à direção de propagação da onda. São as chamadas ondas não polarizadas. Por sua vez, quando as oscilações ocorrem em um único plano perpendicular à direção de propagação da onda, ela é polarizada. Vou mostrar um exemplo. Sim, a polarização só ocorre em ondas transversais. O som, por exemplo, não pode ser polarizado, porque ele é uma onda longitudinal. Aqui a gente tem, ó. Tá vendo que ele diz que a onda pode se propagar em diversos planos, né? Essas são as ondas não polarizadas. Elas vão passar de tudo quanto é forma. Agora, se eu coloco um polarizador aqui, ó, com linhas verticais, as ondas que vão passar para cá, ó, para o olho, vão ser só ondas verticais. Se eles estivessem polarizados horizontalmente, as linhas que iriam passar iam ser só as horizontais. E se eu colocasse outro polaroide aqui com linhas horizontais e eu tivesse esse formato aqui, não ia passar nada, né? Porque aqui só tem ondas verticais, não iria passar. Em uma onda eletromagnética não polarizada, os campos elétricos e magnéticos oscilam em vários planos diferentes, que é esse aqui, ó, do não polarizado. Nesse outro caso, ele já foi polarizado. É apenas em um plano. Quando ocorre em um único plano. Aqui a gente tem um exemplo de polarização. Muitos óculos escuros, eles têm lentes polarizadas, né? Que bloqueiam parte da luz incidente, permitindo ao usuário uma visualização mais confortável. Ou seja, não vai chegar todas aquelas luzes que vêm de fora. Por quê? Porque vai ser polarizado e vai passar só uma parte da luz. Uso de uma lente polarizada para visualização da luz refletida pelas águas do mar. Olha aí a diferença. Polarizada e não polarizada. E a difração, gente. O que é difração? É a capacidade das ondas de contornar ou transpor obstáculos. Por exemplo, o som ele é uma onda que é fácil de se difratar, porque as ondas do som são muito grandes, eles podem contornar obstáculos. Por isso, quando a gente está, por exemplo, num quarto e tiver só uma partezinha aberta da porta e outra pessoa estiver lá fora conversando, você consegue ouvir. Por quê? Porque o som ele difrata facilmente, passa por todos os obstáculos e chega ao seu ouvido. Mas você não consegue ver a pessoa, por quê? Porque as ondas da luz, elas são menores do que a do som. Você não consegue, elas não têm essa capacidade de contornar tanto em vários obstáculos, né? Só se for uma fenda bem pequenininha, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês qual a diferença. A difração é mais evidente quando o tamanho da fenda ou obstáculo
é da ordem de grandeza do comprimento de uma onda. Vou já mostrar. Como a luz tem comprimento de onda muito pequeno, só conseguimos verificar sua difração quando a fenda é muito estreita. Porque ela é pequenininha, a onda é pequenininha, então se a fenda for pequena, aí dá certo para ela passar. E se for grande, no caso, se for muito longe, aí ela não consegue passar dos obstáculos maiores, né? Fenda, aí aqui temos um exemplo. Por exemplo, aqui tem o caso de deixa eu ver aqui como é o nome disso aqui, um tanque, né? É um tanque. Um tanque, por exemplo, aí, o que acontece? Se você bater com uma régua desse lado aqui, ó, bate com uma régua do lado do tanque, então vão se formar ondas desse tipo aqui, ó, retinhas, e elas vão passar por um obstáculo aqui, ó, e entrar pela fenda. Quando elas entrarem aqui pela fenda, elas vão ter esse formato aqui, ó, quando passarem pela fenda. E aqui diz, cadê? A difração é mais evidente quando o tamanho da fenda ou obstáculo é da ordem de grandeza do comprimento de onda, que é isso aqui, gente, ó, da ordem de grandeza, ó, pode ver que é o mesmo tamanho, mais ou menos, né, da fenda para o comprimento aqui da onda que vai passar. Nesse caso aqui, esse fenômeno também ocorre com a luz, né? Entretanto, a difração é mais evidente quando o tamanho da fenda ou obstáculo é da ordem da grandeza do comprimento de onda. Como a luz tem comprimento de onda muito pequeno, só conseguimos verificar sua difração quando a fenda é muito estreita. Sim, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É isso mesmo. Como se estivessem sendo geradas por uma fonte pontiforme, né? Quando elas passam aqui. Quando elas passam pela fenda, é como se elas tivessem sido geradas por uma ponta pontiforme, um centro pontiforme, que tem ponta. E a gente tem o exemplo da interferência também, que foi o que a gente falou sobre a luz. A luz, ela sofre interferência. Por exemplo, um experimento da dupla fenda, realizado por Thomas Young, né? Esse experimento foi realizado por ele. Ele colocou aqui, ó, primeiro igual no experimento aqui da difração. O que ocorreu? As ondas vêm, ó, e passam daquela mesma forma. Quando elas passam aqui, elas vão encontrar outro obstáculo. Só que vão ter agora duas fendas. Ou seja, as ondas vão sair da mesma forma aqui, só que por duas agora. Tá vendo? Elas saem aqui. E vai chegar ao ponto que elas vão se misturar aqui. E quando elas encontrarem o outro obstáculo, o que vai acontecer? Vai haver uma interferência. Tá vendo aqui a interferência entre as ondas? Quando há essa interferência, o que vai acontecer? Vão surgir partes brilhantes e escuras, que é onde vai ser as linhas claras e escuras serão a parte construtiva e destrutiva. As partes claras, construtiva, destrutiva e escura. Por quê? Porque a brilhante é a parte onde passa mais luz, né? Então é construtiva, houve uma interferência construtiva. Por isso ficou mais claro, a luz conseguiu passar mais. E deixa eu ver. Alternadas, né? Elas são alternadas. E esse IN aqui, ó, que é esse comprimento aqui, ele pode ser dado. Considere que as fendas estão. Deixa eu passar aqui. Considere que as fendas estão separadas por uma distância D, que é isso aqui, ó. As fendas separadas por uma distância D, e que se localiza a uma distância L do anteparo. Ó, a distância L do anteparo, daqui até aqui. As fendas separadas aqui e a distância L aqui. Do anteparo, no qual ocorrem as interferências, sendo lambda o comprimento de onda, é possível mostrar que a distância IN, que é essa distância aqui, ó, é dado por N vezes lambda vezes L sobre D. Isso mesmo, deixa eu ver se eu não esqueci. Isso. É isso. Laser.
A diferença entre o peixe de luz a laser e a luz comum está na coerência, e não na natureza da radiação em si. Enquanto a luz comum, que é a luz branca, é incoerente, os fótons representam frequências e fases diferentes na luz branca, né? Os fótons representam frequências e fases diferentes. No laser, a luz é coerente, ela tem a mesma frequência, mesma fase e mesma direção de propagação. Letra A, luz branca. Essa figura aqui está representando a luz branca comum, ondas de várias frequências em diferentes fases. No B, a gente tem a luz monocromática. É uma única frequência, mas com fases diferentes. E no C, o laser tem mesma frequência e mesma fase, coerentes e polarizadas. Esse aqui está representando o laser. No primeiro, a luz branca, que é a luz comum, e luz monocromática. Na luz branca, a gente tem várias frequências em diferentes fases. Na monocromática, única frequência, só que com fases diferentes. E a laser, mesma frequência e mesma fase, coerentes e polarizadas. A gente tem uns exemplos aí, onde a luz laser é encontrada em diversas aplicações. Na primeira figura aqui tem a transmissão de dados em fibra ótica. No B, o controle de estoque por meio de código de barras, que tem muito nos supermercados, né? Corte de chapas metálicas nas indústrias. Temos também o laser, exemplo de laser, cirurgias, gente, que os médicos fazem muitas cirurgias com laser hoje, principalmente as cirurgias ópticas, que é no olho, né? Então, e assim vai. O laser está sendo muito usado atualmente. Pronto, isso. Boa sorte, gente, nos estudos, que dê tudo certo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.